Essa daqui é uma atividade bem tranquila, bem simples, né? E que vai servir de porta de entrada para a parte de programação. A partir dela, a gente vai conseguir abordar alguns conceitos básicos de programação, tanto estruturas, né, da linguagem, como também a forma de se fazer com a plataforma aqui do Arduino. Então, nós temos um sistema de monitoramento de nível de reservatório. É um sisteminha bem simplesinho, mas ele vai ser útil para a gente abordar, por exemplo, entradas e saídas digitais. Aí vai ser útil para a gente abordar também o uso de display, né? Então, basicamente, a gente vai trabalhar com informações aqui digitais propriamente, né? Nenhum recurso muito complexo. Como que funciona esse sistema? Nós temos aqui um reservatório, uma simulação de um reservatório, pode ser um reservatório de água, né? Esse reservatório ele não tem um sensor, mas 4 sensores que vão identificar o nível, né, do fluido que está aqui dentro. Então nós conseguimos verificar se ele está a 100%, né, se tiver água até a posição desse sensor aqui, ele está a 100%. Se tiver água até aqui, mas não chegou até esse último, ele está com 75%, 50% e 25%. É mais ou menos assim, a posição não está condizente com o nível, né? Essa porcentagem que eu comentei é apenas ilustrativo, né? Mas a ideia é que a gente, a partir, né, dessas informações, vocês consigam ter uma ideia mais ou menos, um pouco mais precisa da quantidade de líquido, né, da quantidade de água que tem disponível aqui nesse reservatório. Essas informações aqui elas são enviadas para o Arduino, então são sensores que a gente pode interpretá-los como sensores digitais. Então, identificando a presença de água, eles mandam nível lógico alto. Não identificando a presença de água, eles vão mandar nível lógico baixo. Tá? Então, nível lógico alto para a presença de água, nível lógico baixo para a ausência de água. O Arduino vai ser responsável por realizar esse monitoramento, né? Informar aqui através de um display de caracteres, essas informações. E quando você chegar assim, a um nível muito baixo, né, por exemplo, se tiver abaixo aqui dos 25%, né, que é esse último sensorzinho aqui embaixo, ele vai fazer 2 alertas, né? Vai fazer um acionamento de um alerta sonoro e vai fazer um acionamento de um alerta luminoso. Então são 2 saídas digitais que nós temos aqui, ok? Então esse aqui é o nosso sistema, essa é a nossa plataforma aqui para a gente abordar alguns conceitos de programação e vamos começar a programar então isso daqui. Como eu falei para vocês, eu já montei aqui, né, a parte eletrônica da coisa. Se vocês tiverem alguma dificuldade com relação ao que está montado aqui, depois é só comentar comigo, mas eu vou fazer um panorama geral aqui de algumas informações. Primeiro, a utilização do display. Isso aqui é um display de caracteres, né? Depois eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre ele, mas nós estamos utilizando basicamente 6 pinos desse display. Então a gente utiliza o pino RS, o pino E e os pinos de DB4 até DB7. Esses são os pinos que nós utilizamos para nos comunicar com esse display. Quando eu falo nós nos comunicarmos, né, através aqui do Arduino. Então os comandos, as informações a gente manda através desses 6 pinos. Temos aqui o pino de alimentação, GND e VCC, estão ligados aqui no protoboard, né? Temos os pinos de alimentação da luz de fundo, o LEDzinho de luz de fundo. Então tem aqui o positivo, está ligado através de um resistor, né? E o negativo está ligado aqui no barramento do negativo, né? Esse resistor aqui, eu coloquei aqui 270 ohms, né? Pode ser um resistor baixo, que com alimentação de 5 volts, é basicamente para limitar a corrente mesmo do LED da luz de fundo, né? E os 2 últimos pinos, aliás, os 3 últimos pinos que estão faltando aqui para falar são o GND, o VCC, estão ligados aqui também na alimentação do protoboard, e esse VO aqui que é o ajuste de contraste, né? A ligação dele, né, esse pino é ligado aqui no pino do meio. Então, se eu clicar aqui nesse, né, o fio está por trás aqui, mas dá para ver que o pino do meio do potenciômetro está ligado no VO. Esse pino aqui de cima está ligado no VCC e esse pino aqui de baixo está ligado no GND, por aqui. Então é um divisor de tensão resistivo que a gente coloca uma tensão de referência aqui em VO para ajustar o contraste das informações que estão sendo exibidas no display.
Então, inicialmente é assim que a gente faz a conexão do display aqui no nosso projetinho. Bom, eu peguei a alimentação do próprio Arduino aqui, então esses 5 volts da placa do Arduino estão conectados aqui nesse barramento, e eu interconectei o barramento de cima através dessa conexão. Fiz aqui a conexão do GND também, né, e interconectei através desse barramento na parte de cima aqui também. Para fazer a ligação ali tanto da sinalização sonora como a sinalização luminosa, eu não utilizei nada sonoro aqui, então eu estou simulando com 2 LEDs. Então tem o LED azul e o LED vermelho, e aí a gente vai atribuir, um deles vai ser a parte sonora e o outro vai ser a parte luminosa. Se o LED acender, a gente interpreta que está soando o alarme, né? Então é só para que a gente consiga ter um feedback, uma informação visual do que está acontecendo. E como é que a gente liga esses LEDs aqui? Então eu estou ligando aqui no Arduino nos pinos D0 e D1, né? Estou ligando através desse resistor, os 2 resistores aqui são de 180 ohms, né? Então a gente liga nesse pino aqui, vai para o resistor de 180 ohms, esse resistor é ligado no anodo do LED e o catodo no GND do circuito, né? no negativo aqui do circuito. Mesma coisa para o outro, então temos aqui pino 1 ligado nesse resistor de baixo, aqui através dessa coluna aqui, desse barramento. Nessa coluna a gente ligou aqui o anodo e o catodo ligado no GND também. Então nós temos 2 resistores aqui, um para cada LED. A ideia dos resistores para fazer a limitação da corrente de acionamento desse LED. Algo que a gente já conhece, a gente já sabe dessa informação. A gente não pode ligar direto o LED aqui no Arduino. Se tiver 5 volts, né, então eu vou programar o Arduino para que em algum momento ele jogue 5 volts ou 0 volts aqui nesses pinos. Com 5 volts, o LED acende, com 0 volts, o LED não acende. Para simular os 4 sensores de nível, eu coloquei esses interruptores deslizantes aqui, essas chaves aqui que a gente vira para um lado e para o outro. No pino do meio eu fiz a conexão nos pinos do Arduino, né? Então, para um lado, ó, esse é o comum, né? Quando eu estiver nessa posição, essa chave aqui está nessa posição, ele está interligando o comum com esse terminal 1. O terminal 1 aqui, deixa eu deslocar um pouco para cima, esse terminal 1 eu liguei aqui no positivo. O terminal 2 aqui eu liguei no negativo. Então, nessa posição, ele está jogando 5 volts aqui no pino A5 do meu Arduino, através desse cabinho amarelo. Isso faz com que o Arduino entenda que esse pino está recebendo um nível lógico alto. Se eu deslizar esse botãozinho para o lado direito, ele vai jogar 0 volts para o pino A5. Então, o Arduino vai entender que ele está recebendo um nível lógico baixo. E eu fiz a mesma coisa para as outras chavinhas. Então, cada chavinha está usando um pino aqui do Arduino. Então, está o mesmo tipo de ligação. Então, é assim que a gente faz a parte eletrônica desse projeto. Tudo bem por enquanto, gente? Com relação ao entendimento do escopo aqui da atividade e a informação aqui da ligação no Arduino, tá tranquilo? Vocês compreenderam? Alguém quer tirar alguma dúvida? Acho que, por enquanto, tudo bem, né? Qualquer coisa vocês vão me sinalizando aí. Bom, eu vou usar isso então como plataforma para fazer o desenvolvimento. Quando vocês forem testar isso, né? Se vocês forem fazer o teste disso, eu recomendo que vocês sigam essa mesma montagem e depois façam o desenvolvimento do código da forma como eu vou fazer aqui. E isso aqui eu vou usar como plataforma para a gente abordar alguns conceitos de programação. Primeiro, aqui no Tinkercad, como que eu faço para usar a programação? Uma vez que eu tenho o Arduino inserido aqui na minha área de trabalho, eu clico aqui nessa aba chamada Código, ele vai abrir essa janela da lateral. Por padrão, ele vem com um código que não faz nada, né? Então eu posso inclusive selecionar todo ele e excluir, e posso começar a digitar o meu código do zero. O Arduino, ele trabalha com uma linguagem de programação chamada C++ ou C++, né? É uma linguagem de programação dita aí de médio, alto nível, né? Então a gente escreve aqui as informações de uma forma textual para que os comandos, né, as ações sejam executadas.
E o Arduino, ele trabalha com duas funções principais. Ele tem um programa dividido em duas partes principais. Uma parte é a parte de configurações e uma parte é a parte de execução. Então a parte de configurações a gente chama de void setup. Então a gente escreve dessa forma aqui. Void setup, então isso aqui é uma chamada de uma função, quer dizer, o escopo de uma função. A abertura e fechamento de chaves faz a delimitação do código que está dentro do void setup. Então o código fica aqui dentro. E aproveitando que eu digitei esse // na linguagem de programação C++ ou C também, a gente usa // para escrever comentários. Então tudo que eu quiser escrever e eu não quiser que seja interpretado, ou seja, que não seja identificado como código, eu escrevo // e coloco qualquer coisa aqui e o meu programa vai simplesmente desconsiderar esse texto. Tá? Então eu vou escrever aqui, por exemplo, função de configurações e colocar assim, ó, executa uma única vez. Ok? Então essa void setup, quando eu energizar o Arduino, ele vai executar apenas uma vez. A segunda parte é o void loop. Então escrevemos da mesma forma, veja que a forma de escrever é praticamente a mesma, né? E essa aqui é uma função, vamos chamar de função principal, né? Que executa repetidamente. Ok? Repetidamente por quê? Como o próprio nome já diz, ele executa em loop. Então ele vai executar de maneira sequencial tudo que tiver dentro desse bloco delimitado aqui. Então ele vai executar uma vez, quando ele chegar no final, chegou na linha 9, ele volta aqui para a linha 7, começa a executar de novo e fica rodando isso aqui infinitamente. Quer dizer, enquanto o Arduino estiver energizado. Essas são as duas partes principais aqui de um código executado aqui no Arduino. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é fazer um teste utilizando a leitura de entradas, aliás, a escrita em saídas digitais. Vamos aproveitar que nós temos dois LEDs aqui e vamos tentar acionar esses LEDs com a programação, para ver como é que a gente executa isso. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar os pinos do Arduino para que eles funcionem como saídas digitais ou como entradas digitais, enfim, a gente tem que definir como que esses pinos vão funcionar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma função chamada pinMode, abre e fecha parênteses e termina com ponto e vírgula. Eu vou digitar o número do pino, então é o pino 0, e esse pino ele vai funcionar como uma saída. Então a gente vai escrever output, tá? Então o pino 0, por que é o pino 0? Porque aqui, ó, é o pino 0 que eu utilizei para conectar o LED vermelho. Eu vou aproveitar, como eu já estou configurando esse pino, eu vou configurar o outro também. pinMode, pino 1, output, ponto e vírgula. Isso tem que ser escrito exatamente dessa forma. Então, se eu escrevi pin, tudo minúsculo, o M maiúsculo e o resto em minúsculo, eu tenho que preservar essa regra de escrita, porque se eu fizer qualquer coisa diferente do que é o padrão de se utilizar, ele vai apresentar um erro, porque essa linguagem ela diferencia letras maiúsculas de letras minúsculas, tá bom? Output também tudo em maiúsculo, né? Termina aqui sempre a finalização com ponto e vírgula, né? E está aqui, fizemos a configuração desses dois pinos como saídas digitais. Na sequência, na função principal, onde a gente vai ter as execuções sendo realizadas de forma infinita ou repetidamente, a gente agora vai tentar escrever, ou seja, dar um sinal para que exista 5 volts ali naqueles pinos para que os LEDs sejam acionados. E como é que eu faço isso? Eu vou usar uma função chamada digital write, né? Ou seja, escrita digital, né? A gente escreve exatamente desse jeito, observando aqui que o W é maiúsculo, né? E a gente vai dizer qual que é o nome ou o número do pino, o endereço do pino onde a gente vai escrever e a gente define o nível lógico. Como eu falei para vocês, a eletrônica que a gente desenvolveu aqui prevê que esse pino é acionado com 5 volts. Por isso a gente usa essa palavrinha high. Nível lógico alto corresponde a 5 volts. Para eu acionar o outro LED, digital write, pino 1, com high também.
Veja que eu coloquei aqui um espaço, uma frescurinha, só para melhor organizar aqui o código. Então você não precisa se preocupar em, eu tenho que deixar tudo junto, deixar um espaço. Isso aqui ele não vai considerar como código, tá? Ele vai simplesmente desprezar esse espaço quando ele estiver executando aqui esse código. E aí, bom, feita a digitação do nosso programa, esse aqui é o nosso primeiro teste, né? A gente pode clicar nesse botãozinho iniciar a simulação e a gente vai ver o sistema funcionando. Olha só que legal, já acionou os 2 LEDs aqui para mim. Eu posso inclusive, né, só para vocês, mas eu não tinha rodado antes, né? Como é que você me garante que é o programa que está fazendo os LEDs acionarem, né? Vamos desligar um deles. Para eu desligar, é só utilizar a palavra low. Low significa nível lógico baixo. Nível lógico baixo vai jogar 0 volts no pino 1. Então o LED, deixa eu ver aqui, o LED azul vai ficar desligado agora nessa próxima execução. Olha lá, somente o vermelho ficou acionado. Beleza, então sabemos trabalhar com saídas digitais. O que faz com que a gente possa também pensar em algumas coisas diferentes aqui. Por exemplo, eu poderia fazer esses LEDs aqui piscarem, né? Como eu mesmo já falei, olha só, esse trecho ele executa de maneira repetitiva, né? Então ele vai executar essa linha 9, depois a linha 10, vai verificar que terminou, então ele vai voltar, vai executar de novo a 9, depois a 10, 9, 10 e vai ficar nesse processo infinitamente. Se ele está fazendo isso, eu poderia pensar em, por exemplo, por que não ligar o LED, vamos pensar só nesse 0 aqui que é o LED vermelho. Então eu ligo ele, eu vou aproveitar e vou selecionar toda essa linha, dar um Ctrl C, Ctrl V e vou fazer assim, low. Nesse momento você vai pensar, poxa, legal, então ele vai ligar o LED, vai apagar o LED e como isso aqui vai ficar repetindo, ele vai ficar piscando o LED vermelho, né? Então eu acabei de fazer um pisca-pisca, certo? Vamos executar a simulação para verificar que, infelizmente, o nosso LED não está piscando. E aí a gente entra num conceito importante aqui na execução do nosso programa, que é o seguinte: quando nós rodamos aqui códigos dentro do Arduino, né, quando a gente programa o Arduino para executar ações, o tempo gasto para a execução de cada comando ele é muito pequenininho. Ele é um tempo, bom, claro, o pequeno depende do ponto de vista, né? Mas depende muito do cristal oscilador que nós temos aqui no nosso Arduino. Então veja, nós temos aqui um cristal de 16 MHz na placa do Arduino. Então significa aí, bom, no pior caso, ele vai gastar alguns microsegundos ou talvez alguns nanosegundos para executar algumas dessas instruções. Ou seja, talvez a distância, o tempo gasto para ele ligar o LED e depois desligar o LED é coisa de alguns microsegundos. É um tempo muito curto. Então a gente começa a entender, né, que a execução aqui ela vai depender de uma questão temporal. E para a gente ter uma marcação temporal, talvez a gente tenha que ligar o LED e falar assim, espera um pouquinho, mantém esse LED aceso por X tempo, depois apaga, mantém esse LED apagado por X tempo, e aí continua fazendo esse processo infinitamente. Para isso a gente vai usar um recurso que é exatamente isso, gastar um tempo, se chama delay. Então eu vou colocar aqui o delay, né, e vou colocar um tempinho aqui no meio, por exemplo, 500. Delay 500 significa que ele vai perder 500 milissegundos, ou seja, meio segundo. Vou fazer a mesma coisa aqui, né, 500, ponto e vírgula. Então ele vai perder meio segundo, né? Bom, vamos começar do começo. Ele vai escrever ali no pino 0, 5 volts, né, nível lógico alto, vai perder meio segundo, vai desligar aquele pino, vai perder mais meio segundo e vai voltar e repetir esse processo de maneira indefinida. Vamos iniciar a simulação e vamos ver se o nosso LED agora vai executar um pisca-pisca. Olha só que legal. Não sei se na transmissão aí vocês estão percebendo aqui o LED acendendo e apagando, mas depois que você executar o teste aí você vai entender o que está acontecendo. Então veja, a gente acabou de perceber aqui uma das coisas fundamentais aqui onde a gente executa a programação, que o tempo de execução de cada instrução, né, ele é muito rápido, é pelo menos muito rápido do ponto de vista de um ser humano. Então isso acaba ocasionando aqui alguns problemas quando a gente quer visualizar alguma informação. Tá? Então a dica é utilizar esse delay.
Existem várias outras formas de resolver esse pequeno problema aqui, né, de você gastar um tempinho, né? Mas por enquanto, como é nossos primeiros passos aqui na programação, faça utilizando o delay. Mais adiante a gente vai aprender coisas mais avançadas. Vamos parar aqui a simulação? Então agora a gente já sabe tratar com com saídas digitais. E você vai começar a perceber que a gente está tratando os LEDs, né, esses pinos aqui, como 0, como 1. Então começa a ficar um negócio meio esquisito, que se eu precisar fazer várias ações aqui no meio do meu código, né? Imagina que eu tenho, sei lá, 300 linhas, 400, 1000 linhas, e em vários pontos eu estou ligando ou desligando esses LEDs. E estou fazendo referência a esse pino 0 ou a esse pino 1. Imagina que em algum momento eu precisei alterar fisicamente a conexão daqui. Ele está ligado no 0 e eu precisei, sei lá, por algum motivo eu precisei ligar aqui no pino 4. Eu vou ter que caçar todas essas linhas que eu fiz a minha codificação e refazer, né, refatorar tudo isso e modificar o pino que está sendo conectado. É uma coisa meio chata e não é muito produtivo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma forma da gente criar uma espécie de uma label, uma espécie de um rótulo, né, onde a gente pode facilitar essa marcação aqui das nossas entradas ou saídas, dos nossos pinos do nosso microcontrolador. Então, para isso, a gente vai utilizar aqui uma macro chamada define, né? A gente vai colocar aqui na sequência um nome, um rótulo. Então, por exemplo, eu vou colocar LED, LED 1 e vou colocar aqui que ele está no pino 0. Vou fazer a mesma coisa aqui, define LED 2 e vou colocar que ele está no pino 1. Então, o que significa esse define? Ele vai, quando for executar aqui a compilação, ele vai procurar todas essas palavras que estão escritas exatamente desse jeito, LED 1, e vai substituir por um outro trecho de código. No caso, apenas um número aqui. Faz referência ao pino digital desse Arduino, né? Então, toda vez que ele encontrar a palavra LED 1, ele vai substituir por 0. O que significa agora, então? Eu posso pegar esse LED 1 e escrever em todo lugar que eu estava querendo fazer referência a esse meu LED. E veja que interessante, se agora eu precisar alterar o pino desse LED, eu só preciso alterar aqui, ó. Agora é o 4, então eu mudo para o 4 aqui. Não preciso caçar em todo o meu código, todas as linhas em que eu fiz referência a esse pino digital, porque eu já fiz essa alteração uma vez só. Eu só mudei o endereço aqui do rótulo, tá? Então essa aqui é uma dica muito legal. Como o LED 2 aqui eu estou utilizando esse outro nomezinho, então facilita bastante para mim. E eu vou, inclusive, né, vamos fazer uma brincadeirinha aqui, ó. Vamos fazer uma espécie de um sequencial de LEDs aqui. Então eu vou ligar o primeiro LED, ó, primeiro LED high, vou desligar ele. Vou ligar o meu segundo LED, depois vou desligar o meu segundo LED. Vou fazer ele ficar rotacionando aqui só para vocês verem que esse rótulo aqui vai realmente funcionar. Olha lá. Então ele ligou o LED vermelho, ligou o LED azul. Então está executando exatamente a sequência que eu defini aqui. Então veja que com isso daqui você já consegue inclusive fazer um semáforo, né? Bota mais um LED aqui, define os tempos aqui de intervalo entre cada um deles. Você vai ter aqui um sistema de tipo um semáforo, né? Um semáforo simples, não é um cruzamento, mas você pode, né, com essa mesma ideia, criar alguma coisa um pouco mais complexa. Então, apesar de a gente ter feito pouca coisa, mas já é bastante coisa, já dá para a gente resolver alguns grandes problemas aí. Tá bom? O que falta para a gente prosseguir aqui no nosso projeto? A gente já viu como fazer aqui o uso de saídas digitais. Agora vamos fazer um teste com entradas digitais. Vamos ver essas entradas aqui que a gente usou, essas chaves deslizantes, e vamos verificar como é que a gente pode testar elas. E aí eu vou aproveitar que eu já estou utilizando esses defines, então eu vou criar mais um define. Vou chamar de CH1, chave 1, né? Vou usar somente uma delas. Qual é o pino que eu estou utilizando aqui, ó? Vou usar essa primeira aqui. Essa primeira está sendo utilizado o pino A5. Eu vou digitar A5 aqui.
eu tenho que configurar esse pino como uma entrada. É um pino de entrada, né, uma chave. Então eu tenho que configurar aqui pelo pin mode ch1 input. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Então lembra da estrutura, né? A única diferença agora para o caso anterior é que agora eu coloquei essa palavra input ao invés de output. É uma chave, então ela vai mandar um sinal para o Arduino. Lembra que sempre é o ponto de vista é o Arduino. Então ela está mandando o sinal para o Arduino, então para o ponto de vista do Arduino, o Arduino está recebendo o sinal, então ele é uma entrada digital. Eu vou apagar esse código aqui e vou mostrar para vocês o seguinte: quando a gente está trabalhando com entradas, a gente tem que fazer um teste lógico, que é o seguinte: eu quero verificar se esta chave está com um determinado nível lógico. Se essa chave está com nível lógico alto, ou se essa chave está com nível lógico baixo. Essa frase que eu acabei de falar, eu posso traduzir ela para a linguagem de programação. Como eu falei que ela é uma linguagem de médio, alto nível, a gente está escrevendo as instruções de uma forma que o ser humano consegue compreender. Tudo bem, está em inglês, mas a gente consegue compreender a sintaxe aqui, a lógica por trás. Então, a estrutura que a gente vai utilizar é uma estrutura condicional, e a gente usa aqui a palavrinha reservada if, abre e fecha parênteses, abre e fecha essas chaves. Então essa aqui é a estrutura básica desse condicional. Dentro do parênteses, nós vamos colocar o teste lógico. Lembra que eu falei? Se a chave estiver com nível lógico alto, se a chave estiver com nível lógico baixo. Então esse está com nível lógico alto ou está com nível lógico baixo é um teste que a gente está fazendo aqui dentro do parênteses. E se essa informação for verdadeira, se esse teste for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro desse bloco. Se for falso, ele simplesmente passa batido e continua fazendo o restante aqui do programa. Então o teste que eu vou fazer aqui é o seguinte: para eu fazer a leitura de um pino digital do Arduino, eu vou usar a função digital read. E eu tenho que dizer aqui dentro do parênteses qual é esse pino. CH1 é o pino que eu estou utilizando, como eu já fiz um rótulo para ele. Essa função aqui que eu estou selecionando, ela retorna o nível lógico daquele pino. Então, esse nível lógico pode ser alto ou baixo. Para o Arduino, high ou low. Então eu vou colocar aqui igual high, por exemplo, se eu quero saber se ele está acionado com nível lógico alto. Aqui uma observação importante. Quando nós utilizamos apenas uma vez o igual, significa que a gente está fazendo uma atribuição. Quando nós utilizamos duas vezes, nós estamos fazendo uma comparação. Então, lendo esse trecho que eu estou selecionando aqui completo, eu estou dizendo o seguinte: o pino onde está conectado a chave CH1 tem nível lógico alto? Essa é a pergunta. Se for sim, ele vai executar o que está aqui dentro. Se for não, ele passa batido. Então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar alguma coisa que ele vai fazer. Então, por exemplo, digital write, e a gente coloca aqui LED 1 high. O que eu estou mandando ele fazer então? Se a minha chave estiver em high, o meu LED vai acender. Como a minha chavinha aqui já está em high, ó, olha só, já está em high direto, né? Porque a gente está colocando aqui o positivo, ela está para o lado do positivo. Eu vou fazer uma mudança aqui, eu vou colocar low. Só para o acionamento do LED acontecer quando a gente mudar essa chave para o lado direito. Tá? Então o que vai acontecer quando eu executar esse programa? Ele vai fazer um teste se a chave CH1 está recebendo 0 volts. Se sim, ele vai acionar o LED 1. Vamos executar então o meu código. Bom, nenhum LED está aceso porque essa chave ainda não está em low. Eu vou mudar para low. Olha só que legal. O LED vermelho, ele acionou. O LED vermelho porque é o que a gente chamou de LED 1. Né? Agora, se eu voltar isso aqui para high, note que meu LED ainda continuou vermelho, quer dizer, ainda continua acionado. Então, quer dizer, a gente só fez o teste para se caso ele for low. Né? Se ele voltou para high, a gente não mandou fazer nada, a gente não mandou desligar o LED. Então, para a gente complementar essa estrutura do if, existe um complemento que é o se não. Né? Então, se isso aqui for verdadeiro, ele executa isso. E se não for verdadeiro? E se eu quero que execute alguma coisa exatamente no caso de não ser verdadeiro? Porque o que está fora aqui, ele vai executar sempre. Então, ele faz esse teste.
executa o que está aqui dentro se for verdadeiro e passa batido e vai executar sempre o que está aqui fora. Mas se eu colocar o else, ele vai executar somente quando o teste for falso, né? Então ele executa só isso ou isso. Então é um excludente do outro, né? Ou é um ou é o outro. E o que eu vou fazer aqui? Para aproveitar que já está digitado um trecho de código, eu vou copiar e colar e vou colocar aqui low, né? Então se a minha chavinha for virada para a direita, ele vai acionar o LED 1, se for virada para a esquerda, ele vai desligar o LED 1. Vou iniciar a simulação, o LED começa apagado, se eu mudar aqui para o lado direito, o LED acende, se eu mudar para o lado esquerdo, o LED apaga. E isso acontece porque esse teste está sendo executado infinitas vezes. Então está sendo sempre executado aqui, está dentro do loop, né? Então está testando o tempo todo se esse LED foi pressionado. Se sim, quer dizer, se foi para low, né? Se foi para o lado direito, ele vai acionar o LED 1. Se foi para o lado esquerdo, quer dizer, caso contrário, né? Se ele não for low, ele é high, então ele está para o lado esquerdo, vai executar o trecho do else, então ele vai colocar o LED 1 em low, vai apagar o LED 1. Ok? Então veja que legal, nós fizemos a interação básica aqui de saídas digitais e fizemos a interação básica de entradas digitais, olha que interessante. Na sequência, para a gente complementar aqui o hall de possibilidades que nós temos aqui na nossa programação, a gente vai fazer uma interação básica aqui com o nosso display. E para isso, a gente vai ter que lembrar o seguinte: esse display é um chamado display de caracteres. Ele é um tipo de display que ele funciona, ele é uma espécie de um display microprocessado. Ele tem um microprocessador aqui dentro. E para eu conseguir trabalhar com ele, eu preciso mandar comandos para ele. Comandos que o microprocessador dele compreenda, né? Então eu poderia criar as minhas próprias rotinas, trabalhando aqui com entradas e saídas digitais, né? Ligando ou desligando coisas, para mandar informações, né? Comandos para ele, para que ele execute esses comandos e execute as ações pré-determinadas. Eu poderia fazer isso tudo eu mesmo, mas como acontece normalmente nas etapas de desenvolvimento de projetos, a gente pode incluir caixas de ferramenta que possuem já as ferramentas prontas para trabalhar com determinadas ações que a gente precisa fazer, ou determinados recursos que a gente quer trabalhar. Então, por exemplo, eu quero trabalhar com display. Então, existem ferramentas para trabalhar diretamente com display, já prontas, né? Essas ferramentas a gente chama aí de bibliotecas. Então, a gente inclui aqui os cabeçalhos dessas bibliotecas. Então, a gente vai usar essa palavrinha include. Abre e fecha aqui esse sinal de maior, menor, e aqui dentro a gente põe o nome da biblioteca. Liquid Crystal com Y ali, né? Então esse é o nome da biblioteca para trabalhar com esse tipo de display. Além de incluir essa biblioteca, eu vou colocar aqui, vou fazer essas definições dos pinos que eu estou utilizando para trabalhar com o nosso display, né? Então eu vou colocar aqui define também, ó, define. E vou fazer o seguinte, eu vou colocar assim, ó, LCD, esse é um display de cristal líquido, a gente abrevia normalmente como LCD, underline, e aí vai ter alguma coisa que vai ser o restante do nome do pino, né? Então, por exemplo, o primeiro pino aqui é o RS, que está aqui, ó, esse pino aqui, RS, tá? Então não é ES, é RS. Esse pino, né, esse pino do display está conectado no pino 6 aqui do nosso Arduino. Então a gente vai colocar 6. Eu vou copiar só esse trecho aqui para facilitar a minha vida, né? Eu sou preguiçoso. O próximo pino é E de Enable, os outros são o DB4, DB5, DB6, DB7. Então vou colocar aqui E, D4, D5, D6 e D7. E eles estão na sequência, né? Pino 7, pino 8, pino 9, pino 10 e pino 11, como está aqui, né? Então, o DB4 no 8, 9, 10 e 11. Então, tá tudo certinho, estão todos definidos. Na sequência, aqui ainda fora das minhas duas funções, eu preciso instanciar aqui o recurso do display. Eu posso usar vários displays no meu projeto. Eu estou usando só um, né? Mas eu posso usar vários, então eu preciso instanciar aí o objeto relacionado a esse display. Então eu vou usar aqui Liquid Crystal, vou dar um nome a ele, pode ser LCD para simplificar,
E aqui, dentro desses dois parênteses, eu vou colocar a sequência de pinos que eu estou utilizando. Exatamente essa sequência que eu defini aqui, né? LCD underline RS, LCD underline E, LCD underline D4, e eu vou aproveitar e fazer um Ctrl C, Ctrl V aqui, D4, D5, D6 e D7, ok? Então nessa linha aqui eu criei esse recurso aqui do display. Toda vez que eu for trabalhar com display eu vou usar esse nomezinho, essa nomenclatura que eu dei para ele aqui, LCD. Então isso tudo é antes de qualquer configuração. A configuração que eu vou fazer agora dentro do Void Setup é colocar aqui LCD, é uma função específica do nosso display, Begin, para inicializar de fato ele. Esse nosso display é um display que tem 16 colunas por 2 linhas. Então a gente vai colocar o número de colunas e número de linhas, separado por vírgula, né? São 2 argumentos nessa função. Além disso, eu posso também colocar um textinho nele, né? E aí eu posso escrever aqui lcd.print, abre e fecha parênteses, coloca entre aspas duplas um texto. Por exemplo, Luiz. Quando eu fizer executar esse código, aqui mesmo no Void Setup, ele vai definir esses pinos como entradas e como saídas e vai inicializar o nosso display e escrever essa informação no nosso display. Depois, é claro, ele vai ficar fazendo aqui o processo de verificar o acionamento desse botão lá no Void Loop, mas antes disso ele já vai escrever uma informação na tela, se estiver tudo certo, né? Então vamos dar o play aqui para ver se está tudo certinho. Olha que legal, pronto, escreveu aqui na tela essa informação. Bom, eu poderia escrever outras coisas aqui e tem um outro recurso que é muito importante vocês saberem. Toda vez que eu for escrever alguma coisa, é importante eu dizer em que posição eu quero começar a escrever essa informação. Por padrão, quando a gente inicializa, ele já sabe que a posição inicial é a primeira coluna e a primeira linha, né? Mas em algum momento a gente pode querer escrever isso num ponto específico do display. Para a gente posicionar então o cursor, eu vou colocar assim, ó, set cursor. Abre e fecha parênteses e aqui dentro vão 2 argumentos também. Qual é a coluna que eu vou começar a escrever e qual é a linha que eu vou começar a escrever. Veja que ele tem 16 colunas, mas ele trabalha de 0 até 15. Então a gente começa sempre no 0, né? Ele tem 2 linhas, então ele vai de 0 a 1. Então a linha 1, coluna 1, está na posição 0, 0. Tá? Dá um nozinho na cabeça, mas com o tempo você vai se acostumar com isso. E eu posso colocar outra coluna, por exemplo, coluna 10, por exemplo. Coluna 10 da segunda linha. Então eu vou colocar assim. Vou dar o play aqui na simulação. Olha só onde ele escreveu Luiz. Ele foi lá na minha coluna 10, na minha segunda linha, e escreveu essa informação. Então é muito importante saber desse recurso aqui da gente conseguir posicionar o display. Beleza? Uma coisa importante, muitos de vocês podem estar se perguntando, né? Poxa, mas você definiu aqui os pinos do display, falou que a gente tinha que configurar pinos de entrada e saída e você não fez isso para o display. Eu não fiz porque quando a gente chama essa linha 14 aqui, ele já está fazendo isso automaticamente. A biblioteca do display já faz essas definições para a gente. Por isso que a gente precisou só dizer para esse nosso recurso quais são os pinos que estão sendo utilizados para o display. Certo? Beleza, eu acho que a partir de agora a gente pode voltar ao nosso escopo, porque agora a gente já tem todos os recursos que a gente precisa para trabalhar e, de fato, executar aqui a programação do nosso sistema, né? Nós temos um sistema de monitoramento de nível de reservatório, a gente já conhece as ferramentas que a gente precisa para tornar esse recurso real, né? E só para a gente relembrar, nós temos 4 sensores, 4 entradas digitais, que vão mandar informações para a gente de qual é o estado desse tanque. Se ele está completamente cheio, se ele está pela metade, se ele está, sei lá, 75%, 25%, enfim. As informações vão ser exibidas no display e caso a gente tenha assim um nível abaixo aqui do mínimo, a gente vai ter um alerta sonoro e um alerta luminoso aqui para indicar aí para
para quem está monitorando esse sistema que vai correr o risco de ficar sem água se não executar nenhuma ação, né? Então é mais ou menos isso que a gente vai programar aqui agora. Vamos lá. Bom, para facilitar a nossa vida, vamos vir aqui nossos defines e vamos definir, por exemplo, que o LED 1, que é aquele que a gente estava trabalhando inicialmente, ele vai ser o nosso, sei lá, a nossa sirene. E o LED 2 vai ser o luminoso. Tá? E olha uma frescurinha que eu costumo fazer, né? Eu costumo colocar aqui uma tabulação para deixar tudo na mesma coluna aqui, só para ficar visualmente fácil de eu conseguir fazer a identificação aqui das informações, tá? Com o tempo, eu recomendo que vocês criem o hábito de fazer também essa frescurinha, entre aspas, né? De conseguir visualmente já ter uma ideia aí da organização do seu código. É muito mais fácil depois de você debugar ele. Outra coisa, eu tenho aqui as chaves que estão simulando os sensores. Então, em vez de chamar de chave, eu vou chamar de sensor 1 e os demais. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para facilitar a minha vida, de sensor 2, 3 e 4. Vamos ver os pinos que estão sendo utilizados aqui, ó. A5, A4, A3 e A2. Então, A5, A4, A3 e A2, tá? Então, estão definidos aqui de acordo com o meu projeto agora. Legal? Vai fazer sentido, né? Porque senão não ia fazer muito sentido. Bom, na sequência, agora a gente vai ter que definir aqui, consertar as definições aqui no Void Setup. Então agora a gente não é mais um LED que a gente tem. Agora a gente tem sirene, que é output, e o luminoso, que também é um output. E além disso, nós não temos os CHs, né? Agora é sensor 1, Ctrl C, Ctrl V, sensor 1, sensor 2, sensor 3 e sensor 4, que são entradas. Legal? Agora sim está legalzinho, está correspondente aqui ao nosso projeto. Então definimos os nossos pinos de sirene e de luminoso como saídas, vão ser coisas acionadas, e definimos os pinos dos sensores como entradas. Na inicialização aqui do nosso display, né, a gente escreveu Luiz, mas não faz sentido, né, o sistema de monitoramento escrever Luiz ali, né? Vou colocar assim, ó, monitoramento nessa primeira linha. Vou selecionar aqui Ctrl C, Ctrl V e vou colocar aqui, ó, na primeira coluna, segunda linha, eu vou escrever aqui nível. O nível, 2 pontos, espaço. E aqui na frente de nível eu vou escrever a porcentagem do nível de acordo com cada sensor que tiver sido acionado. Ok? Vou dar um play aqui na simulação. Antes disso eu vou excluir aqui esse trecho do código do Void Loop para não dar erro, né? Vou dar um play aqui na simulação para ver se pelo menos ele vai escrever ali essas informações na tela. Às vezes o Arduino ele dá uns bugzinhos, quer dizer, o Arduino não, o Tinkercad, ele fica inicializando e não inicializa nunca, né? A gente só dá um refresh aqui. Espero que ele não perca nada de programação que eu já tenha feito. Deixa eu ver se ele não perdeu. Acho que não perdeu. E vamos dar um inicializar aqui de novo, para ver se ele vai funcionar. Isso, ó, tem erros em algumas linhas, né? Ah, eu escrevi sensor errado aqui. Então, vamos consertar aqui. Isso aqui não foi proposital, mas isso aqui é uma coisa interessante porque quando você comete algum erro na digitação do seu código, ele vai indicar que há alguma coisa errada, alguma coisa não faz sentido, e vai dar uma ideia mais ou menos do que está acontecendo aqui nessa janelinha de debug aqui, né? Então, é algo importante aqui que a gente pode utilizar para trabalhar. Por isso que na primeira tentativa de rodar, ele ficou rodando e não inicializou, né? Ele provavelmente já sabia que tinha algum erro, algum defeito e não conseguiu rodar. Agora cliquei aqui na execução e ele conseguiu. Escreveu a palavra que eu tinha dito, né, para colocar aqui na primeira linha. Nível, deu um espaço e tudo que eu escrever vai ficar nesses próximos espaços aqui. Vamos então realmente agora fazer a programação do nosso sisteminha. E para a gente programar o nosso sisteminha, a gente vai precisar fazer um teste, ou aliás, alguns testes condicionais.
Então acompanhe comigo a minha proposta. Vamos pensar que esse aqui é o sensor o mais alto lá do reservatório. Essa primeira chavinha é esse sensor aqui, ó. Se essa daí é a primeira chavinha, significa que se esse sensor identificar água, está indicando que o meu nível está a 100%, certo? Então eu vou usar aqui o if, vou abrir e fechar parênteses, vou abrir e fechar chaves aqui. O meu teste condicional vai ser digitar o reach, e a gente vai abrir e fechar também, vai colocar aqui, ó, sensor, olha eu de novo escrevendo errado aqui, ó, sensor 1, vou verificar se ele é high, certo? Vamos pensar o seguinte, se ele indicar high, quer dizer que tem água, se ele indicar low, quer dizer que não tem água, né? Vamos pensar dessa forma, todos estão acionados nesse momento, então imagina que nessa situação aqui está simulando que o tanque está completamente cheio, o reservatório está completamente cheio. Então, estou fazendo um teste, o sensor 1 está high, se sim, o que a gente vai fazer então agora? A gente vai fazer um LCD print, porque a gente quer escrever no nosso display que está 100%. A gente quer escrever isso, ó, 100%. Só que se eu mandar escrever exatamente desse jeito, pode ser que ele escreva no lugar errado. Então, primeiro, o ideal é eu colocar LCD, set cursor e colocar um posicionamento aqui. Que posicionamento é esse? Vamos nos orientar pelo que foi escrito na segunda linha. A segunda linha eu já tinha escrito, ó, essa aqui é a coluna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu tenho que escrever a partir da 7. Então é a partir da coluna 7 da linha 2, da segunda linha, né? Linha 0, linha 1, então a partir da segunda linha que a gente indica aqui com o número 1. Então ele vai escrever exatamente do lado ali do nível, vai dar um espacinho e vai escrever essa informação pra gente. Outra coisa importante, independente de a minha sirene, o meu luminoso, enfim, não estarem acionados inicialmente, nesse caso, como o tanque está cheio, como o reservatório está cheio, eles não devem ser acionados. Então, o ideal é que eu coloque aqui, ó, digital right, vou colocar aqui sirene low, para indicar que eles estão desligado, que ele está desligado. E vou aproveitar e dar um Ctrl C, Ctrl V aqui para agilizar. Luminoso low também. Deixa eu ver se era assim que eu tinha escrito, ó, sirene luminoso, tá? Bom, nesse trecho de código ele só está fazendo um teste. Se o sensor 1 está acionado, né, ou seja, se tem água até o sensor 1, que é esse primeiro aqui, então ele vai escrever 100%, o tanque está completamente cheio e não vai acionar nem a sirene nem o luminoso. E se não estiver em high? Se ele não estiver em high, ele está em low, ou seja, não está mais a 100%. Então o que a gente faz? Else. Abre e fecha aqui o bloco. E a gente vai começar a escrever o nosso código aqui. Agora é uma coisa. Se ele não estiver acionado, eu tenho que testar se o próximo sensor está acionado. Então eu vou fazer um trecho de código exatamente igual a esse aqui que eu fiz anteriormente. Eu vou fazer novamente um if, abre e fecha, e vou fazer um teste aqui, digital reach, que vai ser igual a high também. E eu estou testando quem agora? Sensor 2. Então, eu vou fazer a leitura desse segundo sensor e verificar se ele é high, se ele está acionado. Se ele tiver, então ele vai entrar aqui dentro desse trecho de código aqui. E eu vou fazer o que aqui? Eu vou fazer exatamente o que está escrito aqui, ó. Olha só, eu vou pegar esse trecho de código para agilizar aqui, dar um Ctrl C, Ctrl V, vou ajustar a coluna aqui, e eu estou deixando tudo bonitinho, organizado assim, para ficar mais fácil de eu visualizar, ó. Tudo nessa coluna faz parte desse if. Tudo essa coluna faz parte desse if, né? Dessa coluna aqui faz parte desse else, enfim. Então ele vai escrever agora não 100%, mas 75%. E continua mantendo sirene e luminoso desligados. Já dá pra gente começar a testar, né?
Então a gente pode já começar a fazer aqui, ó, iniciar a simulação. E já está aparecendo 100%, porque todos os sensores estão acionados. Se eu desligar esse aqui, olha que legal, ele já passou para 75%. Mas aconteceu um primeiro problema aqui pra gente, que é o seguinte: ele estava escrevendo 100% até esse caractere aqui. E aí ele começou a escrever 75% até esse aqui. Ele não apagou o que já estava lá. Então, temos um pequeno problema aqui. E a gente pode resolver isso facilmente, simplesmente colocando 1 ou 2 espaços aqui na frente. Posso fazer isso no 100 também. Como eu sei que eu não vou escrever mais nada além dessas informações, eu dou esses espacinhos e aí ele vai escrever um espaço em branco depois disso. Ó. Já, na verdade, vamos voltar a 100% aqui, ó, tá 100%. Então, 75% já resolveu esse pequeno problema. Se sair de 75%, não acontece nada, porque eu só fiz o teste até o acionamento do sensor 2. E se o sensor 2 não estiver acionado? Aí a gente tem mais um else aqui. Else, abre e fecha, e aqui a gente de novo faz um teste. If, abre e fecha, digital read, abre e fecha igual a high. Também estamos testando se tem alguma coisa acionada. Sensor 3, né? E aqui a gente vai de novo fazer a mesma coisa que o caso anterior. Eu vou de novo usar minha preguiça aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou ajustar aqui as colunas também. E agora, quando o sensor 3, aliás, quando o sensor 2 não tiver acionado, mais o 3 estiver acionado, a gente chegou a 50%. E ainda assim não temos nem sirene, nem luminoso acionado. E aqui a gente pode continuar, porque seguindo a lógica, falta só testar o último agora, né? Então, novamente, temos um else aqui, abre e fecha. Uma coisa importante aqui, não sei se vocês estão percebendo, mas sempre que eu digito if, eu abro e fecho o bloco. Quando eu digito else, eu também abro e fecho o bloco, para garantir que eu não vou esquecer depois de fechar o bloco. Tá vendo que tem um monte de fechamento aqui? Então, se eu deixar para fechar por último, eu vou acabar esquecendo, vai dar erro, e que eu vou ter esquecido. Então, é melhor você já ir fechando logo de cara, né? E aqui a gente faz a mesma coisa que o caso anterior. Fazemos um teste também. If, abre e fecha. Aqui a gente vai fazer um digital read, abre e fecha, igual a high também. Vamos testar quem? Olha só, eu estou errando aqui o número a numeração. Ah, não, tá certo. 1, 2 e 3. Então aqui é sensor 4, igual a high, o último sensor, né? Então se ele, deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Se esse sensor aqui, então, tiver acionado, né? A gente vai colocar aqui 25%, de novo, vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, né? Opa. E não vai ser mais 50%, mas 25%. E também, com 25%, ele não aciona nem sirene, nem o luminoso. Quando é que ele vai acionar a sirene luminoso e vai dizer que está, sei lá, menos do que 25%, ou vai dizer que está vazio, enfim. Se porventura o sensor 4 não tiver acionado, que é esse último sensor. Se esse aqui tiver acionado, indica que tem água lá no mínimo ainda. Ainda tem um pouco acima do mínimo, pelo menos, para estar acionando esse sensor. Se não, então, else aqui, a gente abre e fecha o bloco. Aí sim a gente vai colocar o que ele vai fazer nesse caso. Então eu vou copiar tudo isso aqui de novo, porque vai ser praticamente a mesma coisa, tá? E vou fazer o seguinte, aqui a gente não precisa testar nada porque não tem mais nenhum sensor. Eu não vou escrever 25, eu vou escrever, sei lá, vazio, né? Acho que tá bom escrever desse jeito. E agora a sirene e o luminoso serão acionados. Não sei se vocês perceberam, mas a gente acabou de aprender o if e o else, e a gente já usou aqui massivamente esse monte de if e else aqui, tudo aninhado, né? Tudo um dentro do outro. Então ele vai testando coisas, ele testa uma coisa, se essa coisa for verdadeira, ele já faz isso aqui e acabou. Agora, se essa coisa não for verdadeira, ele vai pro else. Ele vai fazer mais um teste. Se essa coisa for verdadeira, ele faz isso aqui e acabou.
Se dentro desse else essa coisa aqui não for verdadeira, ele já vai para esse outro bloco e faz mais um teste. Depois ele faz, caso não seja verdadeiro, faz mais um teste. E caso não seja verdadeiro, ele nem precisa fazer teste, ele já sabe que o tanque já está praticamente vazio. Se a gente não tiver errado nada aqui na nossa programação, ele vai rodar tranquilamente, vamos ver. Então, vamos voltar aqui para o nível máximo, né? Ó, 100%. Se começar a consumir lá a água lá do reservatório, vai descer 75%. Desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. Se tiver abaixo do nível mínimo, acionou lá a sirene luminoso, escreveu vazio. Aí alguém vai lá, aciona lá a bomba para encher a caixa d'água, né? Aí vai começar a encher. Estava enchendo no 25, 50, 75, 100%. Legal, né? Então, esse aqui é o nosso projeto completo. A proposta aqui, gente, é que a gente tivesse contato com essas estruturas de programação dentro de um contexto bem definido. Então, a gente viu um monte de coisa interessante. Vimos como utilizar o display, incluir bibliotecas. Sempre que a gente precisar utilizar recursos extras, aí a gente inclui bibliotecas, né, para facilitar a nossa vida. A gente pode produzir essas bibliotecas, mas não somos obrigados a isso, né? Nós aprendemos a criar rótulos aqui na nossa programação, né, para a gente poder facilitar no momento de programar, para ficar um pouco mais de alto nível, né? A gente não tratar apenas com esses números, mas com algo que faça um pouco mais de sentido, né? Isso aqui faz parte da utilização do display. Aprendemos a configurar os pinos como entradas ou saídas de acordo com a nossa necessidade. Aprendemos a escrever informações aqui no display e aprendemos a fazer testes condicionais, além, claro, de entender e compreender a estrutura de como funciona aqui a programação no Arduino. Tá? Então, todas esses recursos a gente utilizou dentro desse contexto, dessa atividade.